Olá, sejam bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos os fundamentos de uma área que desperta muita curiosidade, né? O biomagnetismo medicinal. Isso aí. A proposta é entender como alguns conceitos básicos da física, da química, tipo eletricidade, magnetismo, como eles se conectam com o funcionamento do nosso corpo. Pelo menos, segundo a visão que o nosso material de hoje apresenta. Exato. A gente tem aqui um trecho do livro O Par Biomagnético. Ele se propõe a explicar justamente essa conexão. E a nossa tarefa aqui é, desvendar essas ideias de uma forma clara, acessível. Sabe? Como numa boa conversa mesmo, para todo mundo poder acompanhar o raciocínio que está lá na fonte. Perfeito. O objetivo é esse mesmo. Analisar como o texto constrói essa base teórica, né? Ele parte de princípios científicos que a gente já conhece. Certo. E aplica esses princípios para desenvolver a ideia de que existem campos magnéticos no organismo. E mais, como esses campos poderiam ser influenciados por desequilíbrios internos. Ah, interessante. O foco é entender a lógica, os argumentos que são apresentados ali na fonte que a gente está olhando. Ótimo. Então vamos começar a desembrulhar isso, né? O ponto de partida do material é algo bem fundamental, mas que talvez a gente não pare para pensar todo dia. Verdade. Que o corpo humano funciona com base em fenômenos elétricos. O texto chega a chamar de máquina elétrica. Como é que isso funciona na prática no nosso dia a dia biológico? Olha, para ilustrar essa ideia, o texto faz um paralelo interessante com a eletrólise, um processo químico que a gente aprende na escola, né? Lembra algo assim, sim, química. Pois é. Recapitulando rapidinho. A eletrólise usa corrente elétrica para quebrar substâncias. Mas para isso acontecer, precisa ter eletrólitos. Eletrólitos. Tipo sal na água? Exatamente. São substâncias que, quando dissolvidas em água, se separam em íons, que são partículas com carga elétrica. Tem os cátions, positivos, e os ânions, negativos. Ah, tá. E é o movimento desses íons, dessas carguinhas elétricas, que permite que a eletricidade passe pela solução. Condução elétrica. Entendi. E no corpo? Aí que está a conexão. Nossos fluidos corporais. Sangue, o líquido entre as células. Tudo isso está cheio de eletrólitos dissolvidos. Sódio, potássio, cloreto. Certo. Os minerais que a gente ouve falar. Isso. E o movimento constante desses íons carregados é, sim, essencial para um monte de coisa. Para o neurônio conversar com o outro, para o músculo contrair. Nossa, para tudo, basicamente. Praticamente. Esse fluxo de íons, na prática, são correntes elétricas. Pequenas correntes elétricas internas acontecendo o tempo todo. Então, o texto usa a eletrólise mais como uma analogia, sabe? Para a gente visualizar essa atividade elétrica fundamental, incessante que está rolando dentro da gente. Entendi. Faz sentido. Então, temos essas cargas elétricas, os íons, se mexendo o tempo todo no corpo, como se fosse uma rede viva de pequenas correntes, né? Exato. E é aqui que o argumento do texto vai mais fundo. Ele afirma que essas cargas elétricas se movendo não geram só um campo elétrico, geram também, e aí é o ponto-chave, um campo magnético. Precisamente. Como é que a física explica essa relação? Porque a gente pensa em ímã, né? Não em sal dissolvido. Pois é, mas é uma das leis fundamentais do eletromagnetismo. Uma descoberta lá do século XIX. Funciona assim. Uma carga elétrica parada, quietinha, cria só um campo elétrico ao redor dela. Ok. Mas, no momento em que essa carga começa a se mover, não importa a velocidade. Ela gera, além do campo elétrico, um campo magnético. Esse campo magnético fica ali, ao redor da trajetória dela, perpendicular ao movimento. Ah, então o movimento é a chave. O movimento é a chave. E o texto ainda ressalta outro ponto importante da física. Se essa carga em movimento passar por dentro de um campo magnético que já existe, ela vai sentir uma força magnética. Certo. É como a gente visualiza campos elétricos com linhas de força, né? A gente também pode fazer isso com campos magnéticos. Sim, lembro das linhas do ímã na escola. Isso. Num ímã de barra, por exemplo, as linhas saem do polo norte, dão a volta e entram no polo sul. Formam um circuito fechado. E onde as linhas estão mais juntas? Ali, o campo é mais forte, geralmente perto dos polos.
É um jeito visual de entender onde a influência magnética é maior. Legal essa visualização. E o texto até introduz um termo mais técnico, a indução magnética, que o pessoal da física representa pela letra B. Isso aí mede justamente a força que o campo exerce numa carga que está se movendo lá dentro. Ah, tem uma medida para isso. Tem. E ele menciona as unidades, o Tesla, que é a unidade padrão, e o Gauss. Para ter uma ideia, 1 Tesla é bem forte, equivale a 10.000 Gauss. O campo magnético da Terra é bem fraquinho, medido em microteslas ou miligauss. Nossa, 10.000 Gauss. É bastante. Mas o ponto central de trazer toda essa física para o texto é estabelecer a premissa dele, né? A lógica é, se existem correntes elétricas no corpo que são, no fundo, o movimento dos íons, Exato. então, pela lei da física, tem que existir também campos magnéticos associados a essas correntes. É uma consequência direta. Isso é realmente fascinante. Quer dizer que esses princípios do eletromagnetismo não ficam só nos livros ou nos aparelhos. Eles estão operando aqui, dentro da nossa biologia. Pela lógica apresentada, sim. Mas aí vem a grande questão que o texto levanta, né? Como é que essa física toda se conecta com desequilíbrios? Com as tais anomalias biológicas que ele menciona. Qual é a ponte que o material constrói entre esse eletromagnetismo do corpo e o nosso estado de saúde ou de desequilíbrio? Boa pergunta. A ponte que o material propõe passa diretamente pelos eletrólitos de novo, mas principalmente pelo conceito de pH. Ah, o pH, acidez, alcalinidade. Exatamente. O pH mede isso no meio com água, né? O argumento do texto é que os eletrólitos são os condutores elétricos no nosso organismo. E aqui vem o pulo do gato da hipótese apresentada. Tô curiosa. Uma alteração na concentração ou na composição desses eletrólitos, que, por sua vez, altera o pH numa região específica do corpo, essa alteração de pH provocaria uma mudança correspondente no campo magnético daquela área. Então a química afetando o magnetismo local. Essa é a ideia central proposta ali. E o que é interessante na lógica que o texto desenvolve é que essa mudança no campo magnético, que veio da mudança no pH, levaria a uma espécie de polarização magnética. Polarização, tipo um lado positivo e um negativo. Isso. Criaria uma região com uma característica magnética mais para positiva ou mais para negativa naquele órgão ou tecido onde o pH mudou, e essa polarização, segundo o texto, estaria ligada diretamente ao desequilíbrio funcional naquela área. Entendi a linha de raciocínio. Então, na visão que está na fonte, uma mudança no equilíbrio químico interno, que a gente vê pelo pH local, poderia perturbar o padrão magnético daquela área específica. Exato. E qual seria a consequência disso, de acordo com o texto? É aí que entram os tais pares biomagnéticos. O que eles seriam nesse contexto? Precisamente. De acordo com a fonte que a gente está analisando aqui, essa variação, essa descompensação nos campos magnéticos naturais do corpo levaria à formação do que o autor do livro chama de pares biomagnéticos. Pares. Então são 2 pontos? Aparentemente, sim. A ideia de pares sugere isso. E a interpretação que o texto dá é que esses pares não surgem do nada, aleatoriamente. Eles seriam uma resposta do próprio organismo. Uma resposta? Como assim? Uma tentativa do corpo de recompensar magneticamente a área afetada. Ou seja, de tentar reestabelecer o equilíbrio magnético que foi bagunçado pela mudança no pH. É como se o corpo criasse esses 2 polos, o par, para tentar voltar ao normal magneticamente. Que interessante essa ideia de resposta do organismo. E aí o texto define o biomagnetismo medicinal, dentro desse quadro teórico que ele monta, como o próprio fenômeno da formação desses campos magnéticos específicos. Campos que surgem por causa da distorção do pH orgânico. Certo. E ele faz questão de diferenciar isso de outros fenômenos magnéticos que a física já conhece bem, né? Tipo diamagnetismo. Que repele o campo. Fracamente atraídos. E o ferromagnetismo, que são fortemente atraídos, como o ferro, o níquel. Que a gente conhece mais. O biomagnetismo medicinal, como está descrito aqui, é apresentado como algo diferente. Um fenômeno ligado diretamente à biologia e ao estado químico, ao pH dos tecidos.
não só uma propriedade passiva do material. Compreendo a linha de raciocínio que o texto apresenta. Quer dizer, se a gente aceita a premissa dele que esses campos existem, que o pH influencia eles e que o corpo responde formando esses pares quando tem desequilíbrio. Qual seria a implicação prática disso? O que o texto sugere que poderia ser feito com base nessa teoria toda? Bom, a implicação que o material sugere é a seguinte: se esses campos existem e se eles refletem desequilíbrios internos através do pH, então, em princípio, seria possível detectar essas alterações? Medir esses campos. Exatamente. O texto menciona a necessidade de definir uma forma de medir esses campos magnéticos. Para quê? Para identificar os locais no corpo onde essas alterações magnéticas, ligadas às mudanças de pH, estão acontecendo. E identificar para quê? Para tratar. O texto aponta nessa direção. A partir dessa identificação, ele acena para a possibilidade de corrigir a tempo as anormalidades relacionadas. Ele não entra em detalhes sobre como medir ou como corrigir, sabe? Mas ele estabelece essa perspectiva. De usar o magnetismo para identificar e talvez intervir nos desequilíbrios. Essa é a ideia que fica implícita ali. Usar esses princípios magnéticos como uma ferramenta potencial. Certo. Fazendo assim um resumo rápido da ideia central que essa fonte nos trouxe hoje. Nosso corpo tem uma base elétrica com os íons se movendo, gerando correntes. Isso. Campos magnéticos. Perfeito. Aí, alterações no nosso equilíbrio químico interno, especialmente no pH local, poderiam mexer nesses campos magnéticos. Exato. Essa é a hipótese-chave do texto. E na teoria que ele expõe, isso levaria à formação dos tais pares biomagnéticos, que seriam uma resposta do organismo a esse desequilíbrio químico e magnético. Correto. Você resumiu bem a sequência lógica apresentada na fonte. Legal. E isso, sabe, nos leva a uma reflexão final, baseada estritamente no que a gente explorou aqui nessa fonte específica. Qual seria? Se o corpo de fato gera esses padrões magnéticos complexos e se eles são, como o texto postula, tão sensíveis a ponto de serem influenciados por algo como o equilíbrio delicado do pH em diferentes tecidos. Sim, que outras interações bioelétricas ou biomagnéticas, talvez ainda mais sutis, mais complexas, poderiam estar acontecendo o tempo todo dentro da gente. Interações que a gente ainda nem começou a entender direito. Nossa, é verdade. Abre um leque de possibilidades, né? Exatamente. Fica essa pergunta para a gente pensar sobre a complexidade eletromagnética da vida. É um campo que, independentemente dessa teoria específica que a gente discutiu, ainda parece guardar muitos mistérios a serem desvendados pela ciência. Com certeza. Uma área fascinante para continuar explorando.